Estamos ao vivo. Bom dia a todas e a todos que vão chegar agora e aquelas pessoas que chegarão depois, que acessarão esse vídeo, que já é histórico, de algum lugar, seus computadores, celulares, mais tarde. Esse é o Contatos Imediatos Educacionais, que são conversas pela internet em tempos de pandemia com a comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Carmo, que é uma escola da rede de educação pública do município de Porto Alegre. Nós estamos em tempo de pandemia, uma pandemia muito maluca, né? Já são bem mais do que 100 mil pessoas mortas no Brasil, os números ultrapassam 100 mil pessoas, provavelmente são mais, contaminados são milhares, e todos os cuidados devem ser tomados, continuar sendo tomados para a segurança de todos e todas. Então, esse programa surge para a gente ficar um pouquinho mais próximo de colegas, ex-colegas, alunos, ex-alunos, funcionários, ex-funcionários, e nós fizemos algumas semanas de conversas para nos aproximarmos um pouco. Nessa semana é especial, porque a escola está completando 18 anos. Então, é uma festa, uma comemoração que a gente faz à distância, mas tenta ter um calor humano nas aproximações por internet. Hoje é terça-feira e a conversa é muito especial porque é com a Bia Aroldi, que foi a primeira diretora da escola, então tem muita história, e com a Inês, que foi vice-diretora também da escola desde lá do comecinho, entrou na escola bem no comecinho, a Bia e a Inês vão nos contar agora. São mais de 10 anos de serviços prestados para a história da escola Nossa Senhora do Carmo. O pessoal já está chegando aqui, então vamos lá. Bia, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de Que rever legal, um pouco da nossa história. muito bom, vai ter muita história. Inês, bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, querido. Eu tô completamente emocionada, Legal, porque legal. falar com essa lenda é muito importante para mim. Ela é importante para mim pessoalmente na minha vida. Eu nem sei te dizer, eu já tô chorando desde ontem, eu tô chorando agora não para mais. Mas muito Pode. obrigada também por essa escola não esquecer de nós, né? É verdade. Importante isso. Que legal, tá liberado o choro, tá liberado as histórias, segredos, tá? Tudo com vocês. Não, segredos é melhor Segredo não. não. Melhor não. Então, Segredo vai é segredo, né, Inês? a Sim. Sora Ladi, que foi a penúltima diretora, está aqui. Então, bom dia, Ladi. Amanhã ela estará conosco. E agradecimento a toda a equipe diretiva, né, que apoia aqui, que cria essas funções aqui para nós, e a Sora Carol, que produz tudo isso aqui. Então, muito obrigado. Bom, meninas, a gente vai ter que, né, inevitavelmente contar o começo. Então, vocês duas que têm esse começo aí, contem para nós como é que essa escola está de pé, como é que foi o começo, todas as dificuldades e felicidades desse processo. Começa, Inês. Não, tu começa. Eu vou complementando. Minha memória não está muito boa, mas, enfim. A minha também tem que estar puxando. Bom, vamos esquecer que a gente é Jurássica e vamos voltar para os tempos contemporâneos. Assim, ó, em 1999, não, em 1999, eu saí da direção de uma escola infantil e fui para o Ministério do Ar, na Secretaria de Educação de Porto Alegre, até aguardar uma nova lotação. Durante esse período, já no final de 98, havia aí na Restinga um movimento para que as crianças da quinta unidade não precisassem caminhar 1,5 km até a Castelo para irem estudar na Mário Quintana, ou mais 1,5 km até a início lá da Lomba da Pitinga para ir para Nossa Senhora da Conceição, porque eram as únicas escolas mais próximas da quinta unidade, que na época era a última unidade recém-construída da Restinga. À frente desse movimento estava a professora Maria Carmo de Souza, né? E porque ela era diretora da Mário Quintana, e ela queria, então, fazer com que essas crianças não saíssem lá da unidade, e começou esse movimento, para que fosse construído um anexo Mário Quintana dentro da quinta unidade. Então, todo o movimento começou assim, como um anexo.
Maria do Carmo me convidou para participar desse processo como vice-diretora do anexo. Só que, no meio de toda... Depois de já terem conseguido os prédios, que foram prédios retirados de outras escolas do município, onde já haviam sido feitas de alvenaria, aí as chamadas brisoletas estavam paradas num canto lá, decidiram, então, colocar na 5ª unidade e iniciar o processo anexo. Quando tudo isso estava caminhando, veio um decreto municipal avisando a comunidade de que não haveria possibilidade de ter anexo, que isso não existe na nossa lei orgânica municipal. Anexos são para instituições rurais. Como Porto Alegre não é uma região rural, não havia possibilidade de anexo. Então, para que a gente, como já estava muito adiantado o processo, estavam construindo os pavilhões de madeira, montando os pavilhões de madeira, a Secretaria Municipal, então, decidiu colocar ali uma escola. Aí que surgiu a Escola Municipal de Educação Fundamental, 5ª unidade, que hoje é a Nossa Senhora do Carmo. Essa é a história original da nossa escola, ali na 5ª unidade. Durante 6 meses, eu fiquei lotada no PSF da 5ª, fazendo as entrevistas com os pais que iriam fazer parte da escola, com os pais que tinham interesse, porque os pais tinham, naquela época, poder decisório. Eles iriam levar os filhos ou não para Nossa Senhora do Carmo, para a 5ª unidade. Era uma opção deles, da família. Sendo que aqueles pais que optassem por levar os filhos para a 5ª unidade, as crianças estariam perdendo as vagas nas outras escolas. Elas tinham que passar para a 5ª unidade no momento que fosse inaugurado. Então, era um trabalho de conscientização em massa, vamos dizer. Eu tinha que passar de casa em casa, conversar com os pais, fazer reuniões no BSF. Enquanto eu não tinha esse contato educacional, né, pedagógico com os pais, eu fazia um trabalho de PSF, eu fazia o grupo das gestantes, das adolescentes grávidas, então era hipertensos e diabéticos éramos também. Então, eu fazia um trabalho junto com a saúde, né, para poder me filtrar na comunidade, e acho que deu certo, que eu consegui muitas amizades, que até hoje são meus amigos aí na 5ª unidade. Que legal. Essa escola está de pé, certamente deu muito certo, né, Bia? Deu. Muito bom. Recém estamos no começo da escola de madeira, né? Vamos ver como é que a Inês chegou lá. Enquanto a Bia estava no PSF, eu estava assumindo uma volância na Mário Quintana. Volância de 1º e 2º ciclo, e aguardando. Mas nisso, muito assim, eu não sabia como é que estava rolando a história, até que um dia a Bia me chamou e me convidou para assumir 20 horas no meu regime, porque eu tinha 20 horas na EMEI Florência, e ela me convidou para assumir 20 horas lá na Nossa Senhora quer dizer, na 5ª unidade, que já seria a minha comunidade, né? E eu adorei, né? E aí a gente ficou aguardando que começasse, e 12 de agosto, então, a gente oficialmente foi para Nossa Senhora do Carmo. Vocês já se conheciam, então? 5ª unidade. Não, eu conheci a Bia na Mário Quintana. Ah, tá. Não, mas eu não conhecia a Bia. Conhecia de formações, enfim. Ela já era bem conhecida com essa questão nas EMEIs, né? E então, para mim, ela já era uma personalidade. Aí, trabalhar com ela assim foi muito. Aí eu não tenho nem palavras. Bom, enfim. Enfim, chegando na 5ª, foi, na verdade, na minha concepção, trabalhar naquela escola, naquele momento, foi surreal. Eu trabalhava numa comunidade aqui na Restinga, mas não tão carente quanto a minha comunidade, que é a da 5ª unidade, e estar ali fazendo o que eu amo, e para aquelas pessoas que realmente precisavam de nós,
foi demais. Demais. E uma coisa que eu acho que deu muito certo, André, é que a Bia tem um olhar de EMEI numa EMF naquela época. Então a gente conhecia todo mundo, sabia tudo de todos, e o vínculo com essa comunidade foi muito bem estabelecido por ela, e a gente só deu continuidade, por isso deu muito certo. Que legal. Isso é Que o legal. que eu acho. Muito bom, muito bom. Vamos ver já como é que foi daí esse começo, né? E por que a Bia é uma personalidade, tu vai ter que dizer também, Inês. Só vamos ver quem é que está aqui com a gente. Então, a Sora Ladi está aqui, né? A Sora Carmen, querida. bom dia, bom revê-las. A Sora Alessandra Barbosa, bom dia, gurias. Queridas. Beijos. A Lísia, saudade dessas duas. A Sora Lisiane Fortes, que é a nossa vice hoje. Bom dia, vocês deixaram a marca na escola, serão sempre lembradas. A Querida, obrigada. Duas lendas, muitas saudades. A Sora Cristiane Costa. Ai, maravilhosa. Muito bom rever vocês duas, saudades, Bia e Inês. E a Sora Fancy, que é a nossa diretora hoje. Inês, querida, minha quase parente. Daí o pessoal, né, ficou muito contente com a presença de vocês aqui. Bom, meninas, aí inaugura-se então a escola de madeira, né, estilo Brizoletas, e como é que é esse processo aí, qual era o tamanho da comunidade, qual era o tamanho da comunidade que passou a frequentar a escola, como é que ela se constitui daí como escola? Nós começamos com 145 alunos, em 3 pavilhões de madeira. 13, Inês? 3. Era o primeiro, o segundo na frente e o pilhão da... E o atrás... Não, eram 2, aí depois que veio atrás ali, onde ficou... Não, o do refeitório da biblioteca era do lado. Do lado, tá. Eram 3, tá. Eram 3. E tudo... Ai, eu não sei como é que eu vou te explicar. Era uma escola que foi construída realmente só com amor, porque... eu tinha uma vice-diretora, a Simara, que eu não posso esquecer, jamais de falar dela. Maravilhosa. Foi a minha vice-diretora. A Simara ela era nossa supervisora também. E era coordenadora pedagógica. Ela era uma expert em alfabetização. Excelente alfabetizadora. Ela aceitou... E na questão da escola ciclada, especialíssima também. Especialíssima em escola ciclada, sendo que eu, a Inês e a Fernanda Vergara, que foram as duas professoras que começaram comigo, todas nós de EMEI. Nenhuma de nós com experiência em ciclo de formação. Então, a Simara era o nosso ponto de referência. Ela que organizou o pedagógico da escola. Toda aquela parte que hoje eu posso dizer que eu sei em relação à escola ciclada, eu aprendi com a Simara. Tudo. E eu também. E nós, então, trouxemos esse lado afetivo, pedagógico, social da EMEI e ciclamos com o pedagógico ciclado, né? Que para nós era, para mim, não sei se para Inês, era um bicho de 7 cabeças. Era grego. Era grego. Sigla era grego. Isso. Só que no frigir dos ovos, nós descobrimos que o ciclo de formação nós já fazíamos há muitos anos na escola infantil. A escola infantil é ciclada de berço. Né? E a gente descobriu que era igual, só mudava a nomenclatura de algumas coisas, mas tudo era igual. Bom, começamos, então, com essas 2 professoras, mais a Simara, e ficamos no aguardo da chegada de outras professoras. E a nossa secretária, na época, a professora Maria Regina Fraga, uma pessoa, assim, maravilhosa, ex-diretora de escola estadual, trouxe de maneira rica, mas rica demais, a questão administrativa para a nossa escola. Ela era uma pessoa extremamente organizada, sabedora e muito, muito amorosa e afetiva.
fazendo com que as crianças, então, também entrassem naquele ritmo da amorosidade, que era o meu objetivo enquanto gestora daquela escola. Eu queria fazer uma escola onde a questão respeito, a questão afetividade, a questão amorosidade fosse a base do nosso trabalho. Porque era uma comunidade carente não só da questão econômica, mas da questão social mesmo, a questão do próprio respeito ao ser humano. E a Regina fazia isso muito bem na secretaria, muito bem. Então, só uma parte, Bia, em relação a isso que tu está falando, a Bia conseguiu fazer, e agora quando eu falo um pouco enquanto comunidade, porque eu morava ali, então eu sei o que essa escola, aquela escola significou para nós daquela comunidade. E a Bia fez com que aquela escola fosse referência para tudo. Para tudo. Para segurança, para saúde, enfim, para tudo. Não que o PSF não funcionasse, funcionava. Mas é que tudo passava por nós. Tudo. E a gente conseguiu fazer com que a comunidade confiasse na gente. E isso foi... Eu acho que essa é a nossa marca. Acho... era uma coisa utópica, mas ela aconteceu, é muito, nem sei dizer. Não sei dizer. Mas era só para... Era a única da Restinga que não tinha cadeado no portão. Isso, era isso, o portão aberto, o acesso da comunidade às dependências da escola, inclusive nos turnos que a criança não estava, né? E não só a criança, a família. A gente cansava de chegar na secretaria, a Bia tá conversando com a mãe, resolvendo uma outra coisa que não fosse, né, em relação à educação, e as mães se sentiam apoiadas por nós. Por nós. É verdade. Então, isso foi isso. E daí a gente fazia, então, esse trabalho assim, de resgate social, sempre ligado à questão pedagógica também, porque a Cimara também. puxa, então, esse lado, né? Muito. E nós iniciamos o nosso trabalho com uma pesquisa socioantropológica, bem feita. Linda demais. Muito bonita, onde os professores realmente foram a campo, discutiram as questões da comunidade de maneira muito profunda, definiram os seus quadros, seus conteúdos, seus objetivos em cima da visão social daquela comunidade e construímos um planejamento muito arraigado à nossa realidade. E tivemos excelentes resultados. Não de maneira meritocrática, que não era o nosso interesse, mas de maneira muito social, muito comunitária. A nossa avaliação era uma avaliação... o nome foi embora, porque a idade também chegou. Não vou lembrar. Tudo bem. Era uma avaliação voltada, era ele por ele mesmo, emancipatória, graças a Deus, a Bárbara voltou. Era uma avaliação emancipatória em todos os sentidos. Freire era o nosso carro-chefe, nós tínhamos essa identidade muito séria com Freire. Então, a gente tinha essa escola assim, muito, muito idealizada. Tu perguntaste como é que começou? Começou com a Inês, com a Fernanda, comigo, com a Regina e com uma professora chamada Ellen, que veio para mim. E a Cimara. E a Cimara na direção. Só que todas nós dávamos aula. Todo mundo. Nós tínhamos os nossos cargos e dávamos aula. Eu tinha uma B, não é B, como é que era a Inês? Aquela turma que era... Que ficava... Das crianças que ficavam... BP. Uma BP. Isso. A Inês tinha lá uma 10. A 10, a Fernandinha também tinha uma 10. E a professora Regina da biblioteca pegava uma B, né? Uma 12. Isso, uma B12.
Eu sei que cada uma de nós nos revisávamos. Em 40 horas nós dávamos aulas, administrávamos, fazíamos orientação educacional, fazíamos coordenação pedagógica. E faxina na escola também. Também. Eu, a Inês, a Simara, a gente dava uma faxinada e fazíamos a merenda às vezes, né? Porque faltava a merendeira. Eu, no início, eu só tinha 20 horas, né? Então, quando acabava a aula, eu saía chorando, porque eu não queria ir embora. Eu não queria ir para outra escola. Tive um problema sério de coluna, porque eu me ataquei dos nervos, porque eu não queria ir. Até que a Bia, com seus QIs lá na SMED, né? Eu falo, né, Bia? Ela tinha um QI forte no RH, e eu consegui sair da EMEI. Ela me trouxe. E eu tinha um problema sério, porque eu era professora do Estado, né? Então, a minha experiência com fundamental era uma coisa muito tradicional. Então, a Simara me revirou meu cérebro do avesso para eu conseguir entender, mas foi maravilhoso demais. Demais, aprendi demais. Que legal, um processo muito transformador para todo mundo, né? Para todo mundo. Para todo mundo. E cada professora que chegava era uma festa. Era uma festa, porque a gente trabalhou muito no início. Bia, o calendário começou em 12 de agosto, então ele, obviamente, ele não terminou numa data como os outros, né? Então a gente emendou, né? Emendou janeiro, fevereiro. Eu que já era do quadro, eu tinha férias, né? A Fernanda não tinha direito, mas eu já tinha direito a férias, então eu parei, mas eu parei só 15 dias. E seguir depois, né? Porque a gente era referência, então não tinha como parar. Aquilo foi demais. Que legal. A gente mencionar a pesquisa antropológica, né? Acho que uma hora a gente pode fazer uma conversa só sobre ela, tão importante, né? Mas a escola ficou nesse tamanho quanto tempo, gurias? Começou com 145 e foi aumentando. E até qual ano quando começou? E até B? Era até B10. Até B10. E aí ela ficou desse tamanho por um tempo, ela em seguida já cresceu e já teve mais turmas, já chegou mais gente. Não, ela cresceu. Mas foi gradativo. Mas não na proporção que ela deveria ter crescido. Porque para ela crescer, faltava vaga. Ela deveria ser, que é como ela é hoje, que a escola deveria ter nascido como ela é hoje. Eles começaram a colocar mais brisoletas. A gente chamava de puxadinho. Foram fazendo puxadinho, e aí aumentando os alunos. Quando e a estrutura precária. Quando eu saí, 6 anos depois, que eu tive uma reeleição, a escola já estava atingindo 500 alunos, mas nas brisoletas. Ainda de madeira. Tudo de madeira. Eu saí com a escola de madeira. E esses puxadinhos que a Inês fala e que a gente chamava, eles eram feitos assim nas férias. Nas férias, eles iam lá e estavam mais 2 salas de aula, mais 3 salas de aula, e um puxão. A nossa escola de madeira era no quadrado, era a frente, o lado, e atrás, e depois o outro lado. Mais atrás, Então, foi feito assim... Era um labirinto, né? Era um jogo de dominó. Iam colocando as coisinhas. E enquanto isso... Sim, não, enquanto isso, vocês já iam pensando e solicitando a reforma, a construção da escola? Quando é que começa essa solicitação de uma escola? Desde o primeiro dia. A solicitação começou no primeiro dia, né? Tá. E muito OP, né, Bia? Reunião de OP. Muito. Aí a comunidade conseguiu a verba, depois a verba sumiu. Tivemos que quase matar um conselheiro. Ai, não era para falar. Bom, enfim, a verba depois apareceu, mas foi uma luta. Foi. Diziam que nós não tínhamos entrado com o processo, a gente tinha as cópias do processo, e foi bem complicado. E graças à organização da Maria Regina, a gente tinha tudo registrado em ata, tudo. Que foi como a gente conseguiu provar que a verba existia, que a gente ganhou, enfim. Legal. Deixa eu dizer aqui, ó.
A Emília diz, Inês, querida, que saudade da nossa parceria. A Lone, que está sempre aqui vendo os programas, diz bom dia. A Lise, lindo ver o carinho que as gurias demonstram ao lembrar daquele tempo, verdade. Entrou aqui o seu, acho que é Michael ou Michael Andrade Souza. Ele disse que estudou nessa época. Que legal. Sim, foi meu aluno, Michael. Michael, que É legal. filho da Edna. E filho da Edna. Que legal. Vou fazer um contato com o Michael, então, esse que conversa com a gente também. A Cassandra Lopes, bom dia a todos. Ai, meu bebê. É minha filha. A minha filha. Mãe, a maravilhosa. senhora... Ela foi aluna da escola também. Legal. Ela diz aqui, a Inês, a senhora é maravilhosa em tudo que faz, te amo. Legal. Ai, eu não quero chorar mais. A Cris, uma viagem no tempo emocionante, são muitas lembranças, pessoas maravilhosas. Eu fui recebida com essa festa que a Inês se referiu, muito carinho e admiração por vocês. A Sora Fancy, estou hipnotizada pela fala das gurias. Realmente, Sora Fancy, vamos pensar em fazer um documentário, longa-metragem, hein? Fazer esse projeto. É muita história, André, muita história. Vou fazer 70, porque eu já estou cheia de ruga. Por favor. Não, vocês estão muito bem, meninas. A Liz aqui, a Liz ri e chora ao mesmo tempo, e a Mônica Knopker, que esteve aqui ontem conosco. Ah, Mônica, maravilhosa. Interessante conhecer a história inicial da escola. Bom, gurias, está todo mundo com gostinho de ouvir mais, né? A gente tem mais 5 minutinhos. Eu queria que vocês contassem alguma curiosidade, alguma história que ficou marcada para vocês, né? Dentre tantas que deve ter, alguma, assim, que tenha marcado vocês. Meu Deus! Histórias. São tantas que a gente... São muitas. Talvez... mas essa é pesada, não sei se... Eu não vou poder, porque as que eu estou me lembrando, assim, não é muito... adequado para falar na internet, mas é porque assim, as coisas que a gente vivia, André, nessa época, elas eram muito de verdade, assim, era muito chocante e ao mesmo tempo apaixonante, então tinha coisas que eram todos os dias, cada dia era uma história diferente, um acontecimento, cada aula era um acontecimento, era demais. E eu só queria... Oi, Inês, deixa eu falar? Ah, tá, fala. Tu lembrou de alguma? Eu lembrei de várias, mas... Tá, eu lembro de uma que eu acho que marcou muito. Assim, antes disso, eu quero contar o seguinte. A chegada da Chica na escola. Ela é Ana Paula. Que foram as primeiras professoras depois de grupo aí, né? Foi uma chegada muito legal, porque eu estava varrendo o pátio e elas chegaram e elas me perguntaram onde é que era a direção. Eu apontei sala, né? Eu ali. Aí elas foram, eu fui atrás delas e eu entrei e disse, boa tarde, eu sou a diretora. Elas ficaram... Porque eu estava varrendo o pátio, então foi muito engraçado, né? Parecia aquelas histórias de cinema americano, né? Quando uma pessoa faz vários papéis, era eu. Então, esse já foi muito legal. Mas tem uma história que é um pouco trágica, mas eu acho que mostrou muito a união do nosso grupo, que foi quando um professor nosso agrediu com palavras um aluno, que os pais faziam parte da firma, né? E ele agrediu esse menino já por estresse mesmo, não foi por maldade nem por incompetência, foi por estresse. O guri era o terror. E tivemos que tirar o professor escondido no carro da guarda, porque desceu as pessoas com sarrafos, paus para bater no professor. E eu tive que tomar frente, não, né? Vamos conversar, botei a pessoa sentada lá, conversei, tá? Fui embora. Nisso, nós estávamos tratando do caso de um possível abuso sexual de uma aluna com conselho tutelar em outra sala, onde eu estava, que eu tive que sair para resolver. O conselheiro, muito querido, né, Inês, se achou do direito de ir até a delegacia e fazer queixa da filha em meu nome. Ai, Jesus. Que a família tinha ido lá para bater no professor e que estava me ameaçando. Mentira, não estava me ameaçando.
estava ameaçando o professor. Bom, resultado, tivemos que fechar a escola, porque eu fui ameaçada de morte. A escola ficou... Eu fiquei na escola sozinha e mandei todos os professores embora, já também com a anuência da secretaria. E fiquei na escola por 10 dias, né, Inês? Sozinha. Sozinha, com o pessoal da coordenação pedagógica SMED indo lá, conversando comigo, ficando por lá. Todos os dias. Da Guarda Municipal, mais as viaturas discretas da Brigada Militar. Então, bem discretas. Bem discreta, todo mundo sabia quem eles eram. E foi uma coisa bem pesada, e assim, por que eu falo que foi uma coisa que me marcou? A solidariedade dos professores comigo. Eu nunca vou esquecer a Chica pedindo para eu ir embora chorando, que ela não queria que acontecesse nada comigo. A Lísia, extremamente preocupada comigo. A Ana, todos. E me dando a maior força e não querendo que eu passasse por nada. Então, foi uma situação trágica, mas que trouxe para mim um alento tão grande que realmente eu estava no caminho certo, enquanto gestora. E até hoje eu me lembro, apesar da tragédia, eu me lembro com tanto carinho disso, tanta admiração das minhas colegas. E só terminou porque um dia eu fiquei muito irritada, porque eu tinha razão, eu não tinha ido fazer aquilo, e eu fui até a casa da pessoa, lá na vila, sozinha, e pedi para ela, tu vem aqui, e nós vamos conversar, porque o que está acontecendo não é justo, tu não está sendo justa comigo. E nós conversamos, eu e ela, no meio da rua. E daquele dia em diante, ela nunca mais me incomodou. E aí eu pude abrir a escola. E eu disse para ela, eu estou falando contigo hoje, porque a partir de amanhã a escola vai aberta. Eu vou abrir a escola. E nada vai acontecer lá. E ela aceitou. Então, eu estava certa. E é tão bom quando a gente está certa. Mas é melhor ainda quando tu tem do teu lado pessoas que acreditam em ti. E eu acho que isso que fazia a nossa escola ser boa. Nós acreditávamos em nós. E daí tudo deu certo. Esse, para mim, foi uma das coisas mais marcantes que eu passei. É isso. Está explicado um pouco, André. Essa é a minha escola. Foi com ela que eu aprendi as questões de gestão que, para mim, eram assim, muito certas na minha vida. Era o que eu sabia fazer. Só que eu não sabia que eu sabia fazer, ela que me disse. E também... só assim, vou tentar falar bem ligeirinho, que eu já sei que passou o tempo, mas assim, também, a história que mais me marcou nessa escola, uma das, foi também um dia que os professores, eu decidi fechar a escola em função de aí já era uma escola grande, né, em função de um vazamento de gás no refeitório. Meu conselho escolar me apoiando, a gente interditou, mandei todo mundo embora, fiquei na escola, e no outro dia, os professores, a gente decidiu que não ia dar aula enquanto não tivesse uma solução por parte da secretaria. Fechamos a escola, veio a comunidade nos apoiando sempre, e quase a gente teve que entregar o cargo, né? Porque a secretaria queria que a gente desse aula, e a gente disse que não ia dar aula, os professores não iam dar aula, e bom, enfim, os professores todos me apoiaram. Eu estou falando me apoiaram. Na época, a Fernanda era minha diretora, mas neste dia eu estava sozinha. Neste dia ela não estava na escola. Então, senti nos professores, eu estou falando assim, lembrando do rosto das pessoas. Ana Paula e a Chica, eu tinha uma professora que estava grávida, que eu não estou me lembrando agora quem é, mas eu tinha muita vontade que ela saísse da escola correndo, porque estava vazando gás. E as pessoas... Tive um apoio maravilhoso da professora Natália também nessa época, porque ela ficou comigo para eu aguardar os bombeiros e a secretaria, né? Alguém da secretaria que fosse tomar uma providência. Bom, enfim, as pessoas dessa escola, elas são muito guerreiras. E quando chamadas assim a mostrar a que vieram, elas são de uma
solidariedade, enfim, eu não tenho palavras, mas essa é a minha escola, a escola da minha vida. Aprendi muito com as gurias, consegui fazer o que eu pensava, assim, o que eu sonhava. E dali eu fui ser diretora em outro lugar, né? Que eu também achava que não era capaz, mas enfim. Todo mundo, até no dia de ir embora foi muito demais, porque ninguém queria que eu fosse embora. Eu também não queria ir, mas eu precisava sair, né? E foi muito lindo demais. Cada vez que eu volto na escola, é como se eu estivesse voltando para casa, de verdade. De verdade, as pessoas gostam de mim, de verdade. E foi a única escola na minha vida toda, eu tive muitas escolas, que eu posso dizer que as pessoas gostaram de mim, de verdade. Então, amo vocês, amo essa escola demais. Vocês atualmente fazem um trabalho maravilhoso, tanto que meu neto era aluno, né, por opção minha, era aluno dessa escola, porque é uma escola, não tem palavras para dizer da qualidade pedagógica, mas a questão humana dessa escola, ela não existe em outro lugar. Para mim, é a melhor escola de Porto Alegre. Com certeza, e com conhecimento de causa, né? Bom, tem muita gente aqui acompanhando vocês e se emocionando também. A Natália, né? Ela disse que vocês merecem 10 com estrelinha. A Sora Chica, né? Sora Helenise, Trindade Maciel, saudades de vocês, gurias, quantas histórias. Sora Fancy, emocionante, inspiradora a coragem da Bia, duas mulheres que são referência. A Sora Cris, a coragem dessas duas é admirável. A Vilma, que é a minha mãe, que história emocionante dessa diretora e dessa professora, são gigantes. A Kátia Lima, meu respeito, essa pessoa maravilhosa, Inês Lopes. A Alessandra, lembro desse dia do vazamento, Inês assumiu o risco por todas nós, beijo, gurias. A Sora Chica, saudades da branqueada dos zoinhos da Inês. A gente sabia que a coisa estava feia. A Lísia, e a Bia enxergava a luz azul nos olhinhos dos pequenos que mentiam. Ai, queridos, que saudade. A Vilma, minha mãe que é professora também, essa profissão não tem igual. A Cris, quantas histórias já passamos. Bom, meninas, eu acho que isso aquece a memória, aquece tantas felicidades, né? Então, mantenha essas memórias aí, tão lúcidas quanto estão agora, que eu acho que a gente vai precisar muito para nos dar coragem de seguir em frente. Eu não vou falar em nome das meninas, meus colegas, equipe, grupo de professores, porque eles podem falar por si só, mas acho que todos estão muito agradecidos e agradecidas de ouvir vocês nesse momento. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, muito emocionante mesmo, parabéns, fico muito admirado, e queria que vocês deixassem o recado final para todo mundo. Ai. O meu recado final é o seguinte: não desmoreçam. A educação está difícil, nós estamos sendo muito desrespeitados. A nossa caminhada estão tentando destruí-la, mas olhem sempre para trás, porque olhando para trás na nossa situação, nós estamos fortalecendo o que está vindo pela frente. Ninguém nos tira o nosso valor. Nós somos muito importantes nessa sociedade. Nós somos realmente a base dessa sociedade. E esses professores que hoje estão aí, ao meu ver, são aqueles que estão carregando o maior fardo de todas as etapas que a nossa profissão já passou nesse país que não nos valoriza. Então, não esqueçam, continuem, lutem, briguem. E agora, se Deus quiser, o Júnior vai sair. Ou ele sai com impeachment, ou ele sai agora em novembro. Ele vai sair, ele tem que sair. E junto com ele, toda essa mentalidade neoliberal, fascista, que está dominando esse país e que está nos deixando tão para baixo. Então, gente, não esmoreçam, não esmoreçam. Amo Nossa Senhora do Carmo, amo. E quero ainda, antes dos 70, dar uma checadinha.
tá? Um beijo em cada um de vocês. Adoro vocês. Todos vocês, até aqueles que eu não conheço. Obrigado, Bia. Muito obrigado. Inês. André, eu queria deixar um recado para a Fancy. É muito importante isso que acontece nessa escola desde a Bia, né? Desde o início, então, né? As questões dos afrodescendentes nessa escola, elas sempre foram pensadas desde o início, né? Mas questões afrodescendentes assim, no dia a dia, no pedagógico, tudo é muito assim, tudo é muito falado, a gente conversa, tem reuniões e debates, bom, enfim, só que dirigir uma escola deste porte, ela é muito significativo. Fancy, nunca foi fácil, em lugar nenhum, mas aí é bem difícil. É bem difícil. Mas, assim, muito orgulho de vocês, todos, mas eu tenho, em particular, eu quero deixar esse recado para a Fancy. Porque não somos olhados nunca como, neste lugar de gestão, como uma coisa natural. Mas o que eu posso te dizer? O nosso trabalho é que diz quem somos. E no meu caso, eu tive que ter alguém que acreditasse em mim. Primeiro, para eu mesma poder acreditar. Aí depois que eu já estava na caminhada, os obstáculos foram muitos, mas eu tinha essa escola toda para me respaldar. Meus professores me respaldavam, meus alunos me respaldavam, minha comunidade me respaldava. Então, porque era de verdade. Eu me sentia, depois, olhando assim de longe, né, a prova de que é possível sim, nós podemos sim, nós negros podemos sim, nós mulheres negras podemos sim. E essa escola me ensinou isso, foi essa escola que me ensinou isso, que nós podemos sim. Bia, demais a tua importância na minha vida, demais. Ninguém acreditava em mim, só tu. Depois a Fernanda. E depois a secretária Cleci, né, o que tem que se dizer. Ela acreditou em mim quando me deu uma direção em uma outra escola sozinha, né? Mas, enfim, ninguém acredita em ti do nada, né? Eu aprendi muito e eu sei que eu fui muito competente, baseado em tudo que eu aprendi contigo. Então, beijo, querida, muito obrigada por tudo e muito obrigada para essa escola, essa Nossa Senhora do Carmo, que eu vou dizer para vocês, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu amo essa escola. Não esqueçam de mim nunca. Se precisarem de mim, vocês podem me procurar. Agora, não me peçam muitas coisas, porque a minha mente também já está trabalhada. Mas se precisar de mim, de apoio, seja o que for, é só me chamar. Agora vocês têm meu contato. Beijo, gente. Beijo. Muito bom. O último comentário para vocês, meninas. A Cris, né? Quantas histórias já passamos? A Alessandra, muito bom ouvir e ver vocês, gurias. A Fancy, fora Marquesan. A Cris me deu vontade também. Se a diretora coloca, eu também coloco fora Marquesan. A Alessandra Barbosa, fora Marquesan. Ah, bom, agora. Chica, bom é saber que construímos memórias maravilhosas e significativas para nossos profs e profas e essa comunidade. A Sora Chica disse, eu acredito, Sora Inês, é a Fancy. Inês, tu é uma grande referência para mim, fico emocionada com as tuas palavras, que tudo isso passe logo, para que possamos nos abraçar com muita força e muito axé. Bia Aroji, Maria Inês Lopes, Bia, primeira diretora da escola, Maria Inês Lopes, ex-vice-diretora da escola, a história da escola é a história de vocês e vice-versa. Muito obrigado, muito aprendizado, espero que em breve a gente possa se encontrar e seguir conversando. Muito obrigado, meninas, e a todo mundo que esteve aqui. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã.